Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Arthur Dias. A gente está começando agora mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Essa é uma edição especialíssima que a gente vai fazer um debate aqui. É um debate barra convocação para que toda a categoria e toda a sociedade goiana participe da próxima edição do Grito dos Excluídos e das Excluídas, que vai acontecer domingo agora, dia 7 de setembro, a partir das 8h30 na Praça do Trabalhador. Essa edição do Grito dos Excluídos traz uma novidade para a gente, que é a incorporação de pautas para além daquilo que ela já se propõe a fazer. E é por isso que a gente trouxe aqui alguns convidados para a gente conversar um pouco sobre essa edição, sobre a importância de participar e sobre a importância das pautas que vão ser levantadas no dia. Para apresentar os nossos convidados, eu queria começar com a Neia Vieira. Ela que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, especialista em saúde da família e epidemiologia também pela UFG, diretora da CNTSS e FENAC Saúde, auditora de sistemas de saúde do Estado, ex-conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia e do Conselho Estadual de Saúde de Goiás, membro do Conselho Deliberativo do IPASGO e presidenta hoje do Sindicato Saúde. Boa tarde, Neia, tudo bem? Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos que participam, assistem e estão aí acompanhando a gente no Pod ADUFG. Prazer estar aqui mais uma vez. Neia, mais uma vez, a Neia sempre participando das nossas edições aqui. Muito obrigado. O nosso próximo convidado é o João Pires Júnior. Ele que é servidor técnico administrativo da Universidade Federal de Goiás, dirigente do Sintifesgo, dirigente também da CTB Goiás e hoje é coordenador do Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e da Soberania. Boa tarde, João Pires, tudo bem? Boa tarde Flávio, boa tarde Neia, boa tarde a todos e todas que nos ouvirão ao longo desta, vamos dizer aqui, edição do Pod ADUF. Uma grande sacada esse nome. Fiquei encantado. Parabéns. Obrigado. Por último, mas não menos importante, ele que já é da casa aqui, Flávio Alves da Silva, professor, doutor em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, ex-presidente e diretor financeiro do ADUF Sindicato, vice-presidente do Proifes Federação e presidente da CUT Goiás. Boa tarde, professor. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Né? Boa tarde, João Pires. Boa tarde, Arthur. É um prazer estar aqui, então, falando, sobre o Grito dos Excluídos e outros temas que a gente vai tratar nesse pod. Muito bem. Vamos começar falando um pouco sobre a importância do grito, né? Ele está aí, uma ideia que começou em 1995, que tinha já essa perspectiva de fazer um contraponto ao 7 de setembro, daquele patriotismo vazio, aquele patriotismo... E colocar as pessoas que são invisibilizadas pela sociedade de participar do debate, né? Então, não deixa de ser um debate também sobre a soberania nacional. E soberania nacional é um negócio que está em pauta hoje em dia, né? A gente está aí desde julho com o governo Trump nos atacando gratuitamente com o objetivo de trazer a extrema-direita de volta para o poder, de pegar as nossas terras raras, de atacar o nosso PIX, a nossa economia. Então, esse Grito dos Excluídos de 2025, ele tem um caráter especial, ele tem novos elementos, né? Então, eu queria começar fazendo uma rodada, pode começar pelo professor Flávio. Como é que você vê a importância do Grito dos Excluídos nessa quadra, nessa conjuntura política que a gente está inserido hoje? Então, o Grito Excluído é muito importante, né? Não é à toa que ele já é realizado há vários anos, começou lá com a CNBB, né, em movimentos sociais. E dentro dos movimentos sociais, claro, as entidades sindicais sempre têm participado, né? Centrais sindicais, sindicatos. Então, é algo que a gente vê, né, como muito importante, até para dar voz e visibilidade, né, às pessoas, os grupos marginalizados, discriminados, né? Então, é muito importante a gente ter esse grito, que acontece no 7 de setembro. E esse ano vai ser realizado lá na Praça do Trabalhador, né, com início às 8 horas. E assim, a gente, além, né, de combater, diminuir as injustiças sociais, a exclusão e a desigualdade, ao mesmo tempo também, a gente, nesse Grito Excluído, anuncia propostas, né, de transformação, né, e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Então, eu vejo que ao longo do ano aqui com o Fórum Goiano, a gente tem feito o Grito do Excluído, mas ainda com a baixa participação, né? Então, acho que o movimento maior nosso agora é construir uma grande mobilização, né, para esse Grito Excluído no dia 7 de setembro. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. João, como é que você está vendo a importância desse grito em 2025 e também essa importância que o Flávio trouxe da gente intensificar a mobilização para garantir uma participação grande lá? Bem, 31 edições do Grito, né? Essa 31ª edição, ela mantém o guarda-chuva das anteriores, que é a vida em primeiro lugar, trazendo para o cotidiano, né, o que você já anunciou aqui, né? O cuidar da casa comum e da democracia, né, como uma tarefa, uma luta de todo dia de todos nós, né? Então, o Fórum Goiano, há já alguns anos, se dedica assim, dentro de um calendário nacional de mobilização, a garantir a unidade entre o movimento sindical, movimentos sociais populares e eclesiásticos, né, para realizar em Goiânia eventos que possa contribuir, né, motivar, incentivar e até mesmo fortalecer, né, os espaços de reflexão e de luta coletiva. Então, a gente sempre colocou na agenda do Fórum Goiano em Defesa dos Direitos da Democracia e Soberania o Grito dos Excluídos como uma data prioritária para a gente movimentar a sociedade e fortalecer a luta de quem hoje está invisibilizado, marginalizado, excluído e excluídas. Muito bem. Neia, como é que você está vendo a importância desse evento esse ano? Então, embora muitos digam que fé e política não se misturam, né? A gente observa mais que nunca, eu acho que esse é um momento no país em que a gente nunca ouviu tanto o quanto a fé tem interferido na política. Mas nesse caso especificamente, esse é um movimento ecumênico, né? Um movimento que reúne várias agremiações religiosas, sociais, movimentos sociais e políticos, por que não? Para que a gente compreenda que a sociedade ela é multifacetada, ela precisa de diversos aspectos se integrando e debatendo para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade mais justa. E aí acho que é o momento da gente pensar que não dá para a gente pensar numa pátria excludente, né? Há pouco tempo atrás parecia que a pátria era um privilégio de uma extrema-direita que usava os símbolos nacionais como se fossem uma propriedade particular. E acho que a gente precisa se reapropriar, além dos símbolos, né, e de todos aqueles que fazem parte dessa pátria. E mais do que nunca nos lembrarmos solidariamente de que nós temos populações que não estão sendo incluídas, né, nos direitos sociais que o nosso país deve oferecer, não estão sendo incluídas em possibilidades que há muito poucos hoje é dada, né, como acesso à escola, educação de qualidade. Então, não deveria ser apenas um único dia, né? A gente não deveria, inclusive, nem ter excluídos, mas como nós os temos, é necessário que a gente tenha pelo menos um momento em que a gente possa dar voz e visibilidade a essa população, a essas populações, porque infelizmente não é uma única, né? E fazer com que os movimentos sociais e populares também se entendam como corresponsáveis por fazer uma transformação social, permitindo que esses que estão à margem possam se reintegrar e ter também acesso a direitos como todos os cidadãos, né? Essa é uma questão importante, inclusive isso que você falou de os símbolos nacionais serem apropriados por uma extrema-direita. Uhum. E nesse sentido, o 7 de setembro ganha ainda, inclusive nessa quadra, um significado inclusive maior, porque
os 7 de setembro que tivemos nos últimos anos aí, era tudo pedindo, era tudo preparação golpista, era tudo mobilização de extrema direita, numa pauta absolutamente excludente. Exato. Né? E agora a gente tem com esse caldo todo que permite que esse grito dos excluídos seja sui generis com relação ao que a gente vinha vendo antes, né? E nesse ano também ele traz algumas também incorporou a questão do plebiscito popular, que é uma iniciativa da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, para trazer uma reflexão para a sociedade, né? Que são duas pautas que são pautas históricas do movimento social, que é a redução da jornada de trabalho e a justiça tributária, né? E isso conseguiu ser muito bem sistematizado em duas pautas: o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Agora eu vou fazer o caminho inverso, vou voltar para a Neia aqui. Neia, começando sobre a questão da escala 6x1. Esse é um debate antigo do movimento social, é um debate, inclusive, que tem muita resistência dentro do empresariado, dentro do Congresso Nacional, né? Agora, o que não falta é especialista dizendo que é inviável, que a economia não aguenta, que a economia não vai sustentar, que não é possível fazer isso sem grandes perdas econômicas e perdas de empregos. Como é que a gente... Esse é um debate, apesar de muito antigo, é um debate que está muito atual. Como é que você vê essa iniciativa do plebiscito e essa pauta específica do fim da escala 6x1 na quadra que a gente está colocado? Olha, esse fim de semana a gente estava fazendo um curso de formação político-sindical para a nossa base, né? E nós começamos discutindo desde a doação das Sesmarias, né? E mostrando para as pessoas que as pessoas que estão hoje na política, os grandes empresários, são exatamente continuidade daqueles nomes que receberam terras lá de Portugal e de lá para cá vêm se mantendo no poder, vêm se mantendo na elite. Então são dessas pessoas que a gente está ouvindo a reclamação de que a gente não pode diminuir a jornada de trabalho. Pessoas que sempre tiveram privilégios, que já vieram para o Brasil numa condição de absoluto privilégio, né? Assim, a gente repete a palavra, mas é exatamente isso, porque vieram para cá já com doação de terras, continuaram no poder, continuaram na elite, exploraram, escravizaram e fizeram do país hoje, infelizmente, um herdeiro, né, de todo esse passado escravagista, de exploração, e querem manter isso na sociedade, né? Então, não é da gente ficar assim espantado que queiram manter os seus privilégios à custa da exploração da classe trabalhadora. Mas eu acho que passa de hora da gente entender que nós precisamos investir na formação dessa classe trabalhadora para que elas compreendam que, se nós não ocuparmos os espaços de poder, de mando e dividirmos, né, com essa elite que quer sempre se manter, a gente não vai fazer conquistas como, por exemplo, essa da escala 6x1, que, gente, não é grande coisa. Nós estamos simplesmente dizendo que as pessoas podem ter a possibilidade de descansar, de ter um tempo livre para ter lazer, né? Não é nada mais, nada menos do que hoje deputados, senadores já fazem. Eles fazem, aliás, uma escala de 4x3, se a gente for pensar. Então, garantir que a massa de trabalhadores possa trabalhar numa escala 5x2 é o mínimo, né, necessário, e essa exploração ela realmente precisa ter limites. Eu não estou dizendo que ela está tendo fim, mas pelo menos limites. Eu acho que o que se estabelece com a jornada 6x1, com o fim da jornada 6x1, é um limite, né, aceitável de que o ser humano ele precisa ter direito a ter lazer, ele precisa ter direito a descanso, porque hoje a classe trabalhadora não tem essa possibilidade. A gente sabe que nos finais de semana, principalmente as mulheres e as mais empobrecidas, elas vão cuidar da casa, da família e de tudo que ficou para trás que ela não conseguiu fazer porque estava trabalhando, né, para manter o salário ali da família. João? Assim, não é de estranhar essa posição das nossas elites, né? A elite brasileira, ela é muito atrasada. Vamos aqui simplificar o vocabulário, né? Muito atrasada
E vai nessa linha, é a origem mesmo, né? Aqui em Goiás nós temos o caiadismo que ainda se comporta, né, como os donos de Goiás, né? Recentemente um primo do governador decidiu tomar as terras ali em torno de Brasília, de assentados há mais de 100 anos lá, e é dele, pronto, né? E assim é a mentalidade coronelista das nossas elites, né? Já vimos esse filme no passado, quando foi para criar o 13º, ia quebrar o Brasil, quando foi para criar o direito a férias, ia quebrar o Brasil, as indústrias não iam aguentar, etc. Então é o mesmo discurso, né, de quem não quer trabalhador, quer escravos, né? Querem escravos mal remunerados e sem direito aos direitos sociais e também a folgas, né, que possibilite ele estudar, ele curtir a família, ele gozar acessos à cultura, ao esporte naquele tempo vago, né? A Europa está discutindo, está implementando, né? Em muitos lugares, a Espanha, por exemplo, está implementando a escala 3x4, 3 dias trabalhados e 4 de folga, né? Não está quebrada. Não quebrou nada lá, né? Não quebrou, né? Então, é um discurso, né, de quem quer o privilégio para si, que é como a Anéia citou, o caso do parlamento, né, que funciona só 4 dias na semana. O judiciário também é mais ou menos semelhante, mas os trabalhadores de um modo geral não podem, né? O Fórum Goiano traz para essa edição a construção unitária do grito dos excluídos, mas também dessas pautas, né, objetivas que o plebiscito popular levanta, que é o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda até R$5.000 e taxação dos super ricos, assim como a pauta do Fórum das Centrais Sindicais, né, que é a luta em defesa do trabalho, né, e distribuição de renda, né? Então, a edição, a 31ª edição do Grito dos Excluídos vão incorporar aqui em Goiás, né, esses 3 movimentos, né, porque nós estamos aqui acossados, né, por uma ameaça do Império Americano, a nossa soberania, a nossa democracia. Nós precisamos avançar nas conquistas populares e trabalhistas e ao mesmo tempo, avançar na distribuição de renda, né, para eliminar esses bolsões de miséria, de excluídos que esse sistema de acumulação de capital gera, né? Então é um esforço que a gente busca fazer disputando as opiniões, né? Fazendo a disputa política nas ruas, né? Então o dia 7 de setembro ele tem essa simbologia muito grande para nós aqui no âmbito do Fórum Goiano, por trazer esses 3 movimentos dentro de um calendário nacional de lutas hoje. É importante, inclusive, que você citou de fazer como escravo, porque esse, inclusive, foi também o argumento de que ia quebrar a economia, foi o argumento para não acabar com a escravidão, para não abolir a escravidão. Não podemos se acabar se não tiver mão de obra aqui, não vamos conseguir desenvolver. A própria CLT, né, gente, na época que foi criada também, uma grita geral, né, do empresariado, enfim. Flávio, como é que você vê? Então, como falando da escravidão, né? 137 anos foi abolida a escravidão. E depois disso já vieram 3, 4 gerações, né? De outras pessoas, enfim, daquelas famílias dominantes, né? Daquela classe dominante que sempre tem aqui no Brasil, como a Anéia falou, que vem lá de Portugal, enfim.
E mesmo assim a cabeça das pessoas não mudaram. Isso é um absurdo, né? Então, assim, são pessoas que às vezes carecem de uma cultura, né? Carecem, né, de pensar no próximo, porque o Brasil vive uma desigualdade gigantesca, né? É difícil, sabe? Porque a gente vem falando disso há muito tempo e nem nada muda em relação a isso. E claro, essas pessoas, né, esses empresários, que é com eles que a gente tem que conversar, inclusive, né, a gente tem que convencê-los, né, que o trabalhador tem que ter descanso, né? Eles atuam de uma forma muito ruim em relação aos trabalhadores. Não consideram, né, o descanso do trabalhador. Achar que o trabalhador precisa de um dia de descanso, trabalhar 6. Enquanto do outro lado a gente tem juiz, como o João colocou, né, que tira 60 dias de férias por ano. Nós, professores das universidades, tiramos 45 dias de férias por ano, né? Os parlamentares tiram pelo menos 60 dias de recesso, trabalham 2 dias na semana. Na escala deles é 2 por 5, né? E a gente está pedindo só 5 por 2 para esses outros trabalhadores. Então, assim, eu entendo que nós, servidores públicos, né, de uma forma geral, a gente tem que lutar, né, por esses trabalhadores também, né? Porque é inadmissível ter um direito e, do outro lado, a gente vê um trabalhador, né, uma pessoa, não ter o mesmo direito, né? E veja que no Brasil aconteceu várias reformas que vêm prejudicando ainda mais esses trabalhadores. Já tem que trabalhar 6 dias, descansa 1. Vai demorar muito mais agora para aposentar, desde a aprovação da última reforma da Previdência, né? Já se fala em fazer outra reforma da Previdência. Então, assim, além de não querer, de fato não querem que descanse. Nem agora, nem quando, né? Porque quando aposentar, vai ter pouco tempo de vida, né? Então, assim, é lastimável, né? A gente vem o PT, 4 mandatos, né? Claro que o mandato da Dilma foi interrompido, né, no meio. Agora, de novo, com Lula. Mas, mesmo assim, a gente teve grandes avanços. Avançou bastante. Que hoje, por exemplo, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Isso é um grande avanço. Mas precisa avançar muito mais. Mas por que não avança? Porque, infelizmente, a gente tem um parlamento, né, de direita, que é dominado por essa classe dominante no Brasil. Por quem escraviza. O parlamento, quem está lá, são representantes deles. Não é representante desses trabalhadores. E, infelizmente, as pessoas do Brasil, né, muitos têm pouca instrução, acabam votando também nesses caras, nesses parlamentares, sabe? Então a gente tem que conscientizar, né, as pessoas. Porque quando eu vejo, por exemplo, né, um motorista de Uber, se dizer de direita, sabe? De extrema direita, na verdade, que acha que é um empresário, e não é. É um outro escravizado, que tem que trabalhar 15 horas, 16 horas por dia, para ganhar o pão, de segunda a segunda. Esse não tem nem escala. É 7 por 0. 7 por 0. Então, assim, é lastimável, sabe? Então, a gente tem que ter, né, a tal consciência de classe, né? Tem que trabalhar isso para as pessoas saberem, né, que, de fato, elas estão numa situação ruim e que podem, de fato, melhorar. Só que para melhorar, a gente tem que fazer isso. O parlamento tem que mudar. Enquanto tiver esse parlamento da forma que está, né, a gente tem que aprender a votar. Vai continuar assim. Porque o governo, apesar de ser um governo de esquerda, né, que tem projetos, propostas para essa área, para a população, para diminuir a desigualdade que há no Brasil, infelizmente enfrenta esse Congresso Nacional que dificulta tudo, né, que domina muito, uma boa parte do orçamento, né, e com maracutais e tudo mais, que a gente já sabe que tem. Então é isso, a gente vive uma situação muito ruim, né, no Brasil. A CUT, desde a sua origem, né, desde a sua fundação, defende a redução, né, dessa escala. 5 por 2 no mínimo. Mas, de novo, a gente tem que trabalhar com esses empresários, tem que convencer esses empresários, né? E aqui eu já até falo, né, vai ter daqui uns dias as conferências... Conferência do Trabalho. Do trabalho, né? Que o professor Nivaldo, que é o nosso superintendente, né, que trabalha aqui em Goiás, está conduzindo, né, juntamente com as centrais sindicais. E a obrigação nossa é participar, porque vai estar lá também os empresários. E é a hora da gente conversar com esses empresários. Tá? Então, assim, temos que trabalhar nesse sentido para conseguir que o Congresso avance nessa proposta e aprove essa proposta, sabe? Só fazer um contraponto, que eu acho assim, você falou uma coisa, Flávio, eu fiquei aqui coçando, né?
você está colocando que a gente tem que convencer os empresários a entenderem essa proposta. Eu acho que a gente tem que convencer os trabalhadores Também. a aceitarem essa proposta. Porque eu acho que, às vezes, o grande problema é que a sociedade ela participa tão pouco das discussões, da vida política, das discussões que realmente vão afetar a sua vida, que muitas vezes elas passam ao largo disso, né? Grande parte da população, a gente estava hoje de manhã, né, na jornada do Diese, falando sobre justiça tributária, e uma das coisas que nós colocamos foi exatamente isso, a necessidade que nós temos de conversar com as pessoas, com a população, de voltar para as origens, né, dos movimentos sociais e sindicais, que era na base. Antigamente o pessoal falava no chão de fábrica, porque era só nas fábricas, né, que a gente tinha organização sindical. Hoje não. A gente precisa realmente conversar com os trabalhadores para que eles compreendam que são eles que vão obrigar os empresários a engolirem essa história. Não é bem uma questão da gente convencer os empresários, é forçá-los a entender que nós não vamos admitir que seja diferente. Né? Eu acho que nós precisamos tomar esse protagonismo. A gente que é sindicalista, principalmente, tem essa responsabilidade, né, João? E esse é um desafio, porque como você estava falando, antigamente você fazia no chão de fábrica, que ali você conseguia reunir os trabalhadores. Hoje, a classe trabalhadora, você pega Uber, por exemplo, como é que você reúne essas pessoas? Onde é que eles batem ponto? Onde é que eles almoçam? Cada um está num canto. Entregador de aplicativo, mesma coisa. A própria forma de mobilização com essas tecnologias exigem da gente também pensar em novos métodos para poder reunir essas pessoas, para poder conversar com elas, né? Antigamente você encontrava todo mundo no posto de trabalho, no seu local de trabalho, na hora do almoço, na hora que você chegava. Hoje, que hora que você encontra? Você consegue fazer as coisas através das redes sociais e fazer esse debate, furar essa bolha já é um grande desafio. E eu acho, inclusive, para fazer mais uma reflexão aqui, que esse debate da escala 6x1 furou a bolha. Quando ele surgiu, que a Érica Hilton apresentou a proposta, esse negócio na rede social ele rendeu demais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Virou meme a questão do 6x1. Então é uma pauta muito boa que a gente consegue furar essa bolha, né, João? Sim, e é aquela sensação de que você tocou em algo muito sensível das pessoas, né? E nós conseguimos, inclusive, fazer ótimas atividades de rua, né? Nós fizemos uma manifestação em frente ao Shopping Buriti, à época, e foi maravilhoso. Deu lá um volume grande de pessoas, mais de 1.000 pessoas naquela manifestação, aí no final do ano passado. Porque o sentimento das pessoas está muito antenado com essa pauta, né? Mas assim, nos falta essa habilidade no movimento sindical, social e popular, de modo geral, essa sensibilidade para captar a forma de dialogar, de ganhar as pessoas para a defesa dos seus interesses e seus direitos, né? Nós estamos falando aqui de justiça social, de justiça tributária, né? O significado de você lutar hoje pela isenção do imposto de renda até R$5.000 para trabalhadores e trabalhadoras é uma conquista social extremamente relevante. São exatamente quantos milhões de pessoas que vão ser beneficiadas? O imposto de renda? Com a isenção? 10 milhões. 10 milhões de pessoas serão beneficiadas. Em detrimento que você taxar os super ricos para fazer essa compensação, serão pouco mais de 160 mil pessoas, né, que terão ali uma alíquota de desconto do imposto de renda um pouquinho elevada. É um aumento tímido, inclusive. É muito tímido, né?
é 10% a previsão máxima da alíquota que eles vão pagar de imposto de renda para beneficiar 10 milhões de pessoas, né? Então, a gente saber fazer esse diálogo com o trabalhador e trabalhadora, às vezes a gente não sabe fazer essa interlocução assim, quando você fala a isenção de imposto de renda até 5 mil pessoas, a pessoa que fala, eu não ganho isso, não vou ser beneficiado. Eu não ganho 5 mil. Eu digo isso porque eu já fui abordado. Não, para eu. Mas isso não me afeta, não. Não me afeta. Pois é, olha a ignorância, né? Porque todos que ganham abaixo de 5 mil reais vão ser beneficiados, né? Então, essa capacidade de dialogar, que foi a grande sacada, né, dessa pauta do fim da escala 6x1, conseguiu fazer o diálogo, né, com a população. O Grito dos Excluídos tem esse desafio, né, o Fórum das Centrais Sindicais e o Plebiscito Popular. Tem esse desafio e nada mais justo que a gente fazer essa disputa na rua, né, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Com certeza. Agora, lembrando que a direita vai estar na rua também dia 7 de setembro. É isso que eu ia falar. Claro. Vai ser, eles vão estar por aí, né? Eles não perdem a oportunidade de fazer um 7 de setembro esquisito. Eu não me preocupo com eles, porque assim, eles não trabalham com as pautas de justiça social. Eles trabalham com financiamento, né? Colocam recursos a rodo, estrutura do Estado a rodo para poder obrigar os funcionários públicos, os comissionados, os terceirizados, inclusive, que são os mais fragilizados nessas situações, para irem para as manifestações, para darem volume nas manifestações. A gente vê isso demais, principalmente em período eleitoral, né? Por isso eles lutam tanto para desmontar o Estado brasileiro e privatizar, né, as políticas públicas, porque aí eles vão ter controle sobre quem vai ser contratado, né, e poder fazer essa manipulação. Então eu não me preocupo com a possibilidade deles fazerem grandes manifestações, porque eles vão fazer. Eles têm as condições para fazer. Eles têm os meios de comunicação a serviço deles, porque eles colocam dinheiro, eles colocam transporte. Nós temos que fazer o nosso papel, né? O nosso papel é fazer a disputa em todo canto, do jeito que a gente melhor sabe fazer, que é defender os interesses sociais, defender a justiça social para esse povo tão sofrido. E só um parêntese, que mesmo com esse aparato todo, as manifestações dele não estão tão grandes quanto já foram, né? Exato. Tá diminuindo, né, Flávio? Tanto que o lema esse ano eu esqueci agora o nome do lema, mas é um lema para trazer o povo, resgatar o povo. É alguma coisa como resgate, sabe? Então eles têm um lema esse ano. Eles estão diminuindo. Agora, vocês começaram a entrar já no assunto da segunda pauta do plebiscito, que eu acho que é importante a gente falar. Que é essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil, até 5 mil. Inclusive, eu vou lembrar de uma fala da Neia, quando a Neia veio aqui da última vez, que ela falou que... Não, só coisa boa. Que essa isenção devia ser para o teto do INSS. Né? Eu continuo achando. E aí me fez refletir tanto no quanto isso daqui é tímido, quanto na taxação dos PIBs também é tímido. Mas ainda assim... É uma pauta que consegue aglutinar, fazer assim, olha, quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos tem que pagar menos, né? E essa é uma pauta que também tem encontrado alguma resistência no Congresso, né? Quando a gente fala, está indo para plenário agora, né? O Hugo Mota diz que está indo forte para o plenário, né? Mas sempre se fala aqui dos 5 mil, dos 50 mil, eu estou ouvindo falar muito pouco. Como é que vocês estão vendo isso daí? Dos 150 mil? Assim, eu tô vendo assim, fala-se muito dos 5 mil, especialmente no Congresso. Claro, mas fala, esse negócio tá ficando para escanteio. A proposta que o Lira vai apresentar, basicamente, vai ser defendendo só os 5 mil.
taxar, né, aqueles que ganham mais, não vai. E é lamentável, porque você não está promovendo a igualdade, né? Porque quem ganha mais tem que pagar mais. Isso é fato. Quem ganha mais tem que pagar mais. Mas, infelizmente, ele não apresentou ainda o relatório, né? Mas ele tem muito interesse em apresentar esse relatório, né? E aprovar essa redução, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, isenção, aliás. Ele tem muito interesse porque o Lira pretende candidatar em Alagoas, né? Então, é uma pauta que, apesar de ser um projeto do governo Lula, que ele está querendo trazer para si, né? Vocês viram, a direita é isso. A Polícia Federal fez uma grande atuação em São Paulo, está fazendo uma grande atuação em São Paulo contra o PCC, e o Tarcísio indo para a mídia querendo capitalizar, né, o que o governo está fazendo. Mas, enfim, essa questão da redução, da isenção, né, de imposto de renda para quem ganha R$5.000 é algo bem antigo também, né, que a gente veio buscando, trabalhando nesse sentido, porque, de fato, as pessoas, né, que ganham menos não deviam pagar imposto. O valor hoje está em torno de 2.800, né, João? Então, é muito pouco, muito baixo, e a pessoa já ganha pouco, e tem que pagar, né, imposto de renda é complicado. Porque, assim, nós, servidores públicos, né, a gente tem uma dedução de 27,5% de imposto de renda, que é alto também, sabe? E aí você vai para um empresário desse que ganha milhões, bilhões, o cara não paga nem 10% de imposto de renda, porque eles têm vários mecanismos, né, de não pagar imposto de renda. A gente está vendo agora na mídia a questão das fintechs, enfim. Os caras vão procurando mecanismos de sempre pagar menos impostos, sabe? E a gente, os que ganham menos, né, principalmente essa população que ganha até R$5.000, como a gente falou, em torno de 10 milhões de pessoas, tem que pagar imposto de renda, sabe? Num percentual bem alto. Então, esse projeto eu confio que ele passe no Congresso Nacional, sabe? Mas, infelizmente, se a gente não fizer uma pressão muito forte, né, não vai aprovar para taxar esses outros. E aí o problema é que se não taxado ali, vai ter que tirar de outro lugar. Exato. E quando tira, fica o cobertor curto, né? A grande questão é que, assim, quando você faz essa isenção, você está retirando, de certa forma, a arrecadação para o governo, né? Um governo que já tem lidado com déficit, né? Então, é importante a gente garantir essa redistribuição de renda. Porque quando a gente fala do brasileiro médio, o brasileiro médio paga imposto e ele não tem nem como sonegar, né? Ele nem tem como sonegar porque é descontado ali na fonte. Diferente das pessoas que têm rendas como essas que a proposta propõe fazer a taxação. São geralmente aqueles que, quando tem alguma possibilidade, sonegam, né? Já não pagam e quando tem que pagar, sonegam. Exato. São em torno no Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes, né? Pega 141 mil pessoas só, sabe? Qual o percentual? Esse percentual, né? O que é o percentual, né? 0,0. E aí a gente pensar que essas 141 mil pessoas, né, estão aí com uma renda que poderia alimentar e cuidar e fazer com que a gente mudasse a vida de milhões de brasileiros. E assim, não é mudar radicalmente, não. É permitir que sobre um pouquinho para essa hora de lazer que eventualmente venha a ser criada com a jornada 5x2, possa ser aproveitada. Nós não estamos falando de transformar o brasileiro médio em um rico ou um super rico, é simplesmente redistribuir, porque a desigualdade social é muito grande. O fosso entre aqueles que estão numa condição miserável e aqueles que são super ricos é imensurável, né? Então, é falar um pouquinho de justiça social. E aí, quando a gente fala de grito dos excluídos, eu acho que é exatamente isso, gente, é a gente tentar trazer ao debate que é necessário falar de justiça social. Ninguém está criando, né, pelo em ovo, a gente não está inventando a roda, a gente está simplesmente querendo uma sociedade com um pouco menos de desigualdade. E é bem pouco, viu? Assim, é muito importante a gente lembrar aqui que nós estamos lidando com um parlamento, que nós temos mais de 180 parlamentares de origem empresarial e banqueiros. Representação direta desses dois
setores da nossa elite, mais de 180 parlamentares desses dois segmentos. Nós temos mais de 170 parlamentares do agronegócio. Todos esses parlamentares se encaixam dentro desse padrão de mais de R$50 mil de rendimento por mês. Você entendeu? Em contrapartida, nós não temos nós temos 48 parlamentares de origem da classe trabalhadora. 48. E aí a gente pode, assim, perceber bem essa dicotomia. Se a gente pega, por exemplo, nós tivemos 6 anos, 2 anos do governo Temer, o golpista do Temer, mais 4 do Bolsonaro, sem a correção, zero de correção na tabela do imposto de renda. Então, quando você fala da posição da ANEA aqui no POD passado, tem muito a ver com isso. Por que nós não estamos num patamar de lutar por algo maior? Porque nós passamos 6 anos sem correção da tabela de imposto de renda. Né? Isso aqui provocou uma defasagem inflacionária de mais de 140%. Então, e esses parlamentares nada fizeram. Não se discutia isso. Para pressionar o governo a fazer Na verdade, fizeram, né? Ficaram caladinhos porque beneficiava eles, né? Beneficiavam, né? Isso aqui aumentou imensamente o fosso da desigualdade social no Brasil, né? Então, hoje, lutar pela isenção do imposto de renda até 5 mil, que na verdade vai beneficiar para quem ganha até o teto. Até 7, né? 7 e pouco, porque aí você, a partir dos 5 mil, né? Você tem um escalonamento de descontos, né? Até 7.340 e poucos reais. Mas a contrapartida da taxação dos super ricos só vai acontecer, como disse o professor Flávio, se for um processo de pressão aos parlamentares. Exato. E aí, no âmbito do fórum, nós estamos discutindo isso, né? Nós temos um tempo curtíssimo de tempo para poder tensionar com os parlamentares goianos. Nós temos 2 parlamentares que a gente tem certeza que são contra. Aliás, ou melhor dizendo, melhor colocar aqui, que são a favor da taxação dos super ricos. Isso. Que é o Rubens Ottoni e a Adriana Corsi. Isso aqui nós temos certeza. Mas nós precisamos dos 17 votos. Né? Dos 17 votos. E esse é um negócio complicado. E isso é um negócio complicadíssimo. Né? Mas não vai haver... Nós não vamos melhorar essa estatística se a gente não for luta. Portanto, o 7 de setembro nas ruas é importante para a gente demonstrar nossa insatisfação e a tensão que a gente pode provocar nas redes sociais, através do Instagram, do TikTok, do e-mail desses parlamentares. Vamos expor esses caras, vamos denunciar esses parlamentares goianos, né? Vão exigir deles um posicionamento acerca da supertaxação, da taxação dos super ricos. E o que acontece é o seguinte, no Congresso Nacional, por exemplo, o Lila apresenta o projeto na terça, na quarta-feira já vota. Sabe? Sem dar tempo de... Vai vindo uma vez, né? Vai vindo uma vez, que o Hugo Mota faz o que o Lila já fazia, né? Então, assim... Pode até ser pior, né? Pode até ser pior. Essa semana nós nos deparamos com algo inusitado, né? Exato. Eles votaram na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que ninguém sabia que projeto que era. Que é o da... aquele de blindar os... A PEC da blindagem. A PEC da blindagem, né? E ele chegou aí pro plenário, mas não tinha projeto.
Olha a gravidade do negócio. Pode ser pior, professor. Com certeza. Mas assim, eu entendo também que esse 7/9, né, até colocando assim, como o Arthur iniciou a fala dele aqui no podcast, também precisa ser um marco, viu, João e Néia, de resistência popular, né, diante da interferência externa, né, e dos ataques da extrema-direita no Brasil. Então, os partidos políticos vão participar, né, desse 7/9 também, vão estar junto com a gente, e os partidos políticos progressistas vão estar junto com a gente. E, claro, a gente tem muita pauta, né, mas eu acho que a gente tem que fazer essa defesa também, contra essa interferência externa. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, só para concluir essa questão do imposto de renda, a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão da soberania nacional, mas só para concluir, a minha preocupação é a seguinte: se eles passarem o isenção de 5 mil, isso vai dar vamos dizer assim, uma renúncia fiscal na casa dos 30 bilhões, mais ou menos. Se não botar os super ricos para pagar, de onde vão sair esses 30 bilhões? Do jeito que eles estão doidos para desvincular a obrigatoriedade de investimento em saúde e educação, logo eles vão para cima dessa fatia. E essa é uma preocupação. Até porque a gente não pode esquecer que nós temos um setor também que explora, né, o setor saúde, que está muito bem articulado para minar o Sistema Único de Saúde. E aí você desvincular abre portas para que o setor privado possa tomar conta, né? Assim, mais do que ele já toma, porque hoje o que deveria ser complementar é principal, né? Hoje o setor privado ele praticamente domina a oferta de serviços dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então a gente tem uma inversão daquilo que deveria ser complementar, mas vamos ver, a briga ainda tá no ringue, né? A briga vai ser boa. Agora o professor Flávio falou uma questão importante, que é essa questão da soberania, que a gente começou conversando sobre isso, né? O grito, ele também traz essa reflexão, como a gente estava falando, de fazer no contraponto de um patriotismo meio abobalhado que a gente tem visto nos últimos períodos, de uma participação cidadã ativa, especialmente daquelas pessoas que ficam à margem da sociedade, né, vamos dizer assim. E essa questão da soberania, ela pega tá com um contorno todo especial agora, né? A gente tem, recapitulando, o Trump, desde julho, anunciando tarifas injustificadas, tentando achacar o nosso judiciário, com o apoio da família Bolsonaro para fazer isso, e de olho nas terras raras, de olho no PIX, de olho na desregulamentação das Big Techs, né? Tudo parece que está armado e o Brasil parece que está no alvo dos Estados Unidos agora. Né? Como é que vocês veem a importância desse debate também sobre a soberania nacional dentro das pautas do grito? Bom, eu fico ouvindo isso e fico assim, a sensação que eu tenho é de que a gente está num caldo muito parecido com outros que a gente já viveu. Outro dia, conversando com uma pessoa, ele virou para mim e falou assim, olha, eu nunca vi isso acontecer no Brasil, né? Como é que a gente pode estar vivendo essa situação de intervenção dos Estados Unidos na política, não sei o quê? Eu falei assim, muito pelo contrário, a gente já viveu essas questões, só que o grande problema é que hoje a gente vive isso é noticiado, você recebe no WhatsApp, você vê meme, você ouve no noticiário, chega através dos algoritmos para você. A época em que a gente teve, por exemplo, um golpe militar, que teve apoio dos Estados Unidos, etc., a maioria das pessoas não se davam conta do que estava acontecendo, né? Mas o discurso é o mesmo, nós temos que combater os comunistas, a questão econômica que está aí nesse caldo. Então, na verdade, a gente vive ciclos, né, na história, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse ciclo que a gente está vivendo, para que a gente não sofra outro golpe, né? E aí eu acho que a gente passou muito perto, muito recentemente. 8 de janeiro foi uma tentativa frustrada, mas foi uma tentativa de golpe. A gente precisa ter clareza sobre isso, mas eles não desistiram. A elite não desiste de se manter no poder, né? Então a briga que a gente está vendo, ela continua. Eu acho que a gente está na arena
para defender a democracia, e eu acho que foi extremamente oportuno, né, quando o tema foi esse, né, defender essa casa comum que é o nosso país, lutar por ele, garantir soberania, garantir que a gente possa, em todo rincão, em toda casa, falar sobre democracia, porque a gente viveu a ilusão de que o Brasil era um país que não tinha racismo, era um país em que a gente era livre, era um país que a gente não teve problema com a ditadura, mas não, a gente teve pessoas que foram mortas, pessoas que foram torturadas com a ditadura. A nossa escravização do povo negro foi a que demorou mais tempo, né, em toda a história de todos os outros países. Nós temos um passado muito ruim que precisa ser revisitado para que a gente compreenda que a nossa democracia está sob risco e a gente precisa lutar por ela. Professor Flávio? Então, lamentavelmente, né, a gente vê esses ataques todos que estão acontecendo, né, contra o Brasil, né? Iniciado, claro, por um parlamentar brasileiro, né, filho do Bolsonaro, com o intuito claro de tentar pressionar o STF, principalmente, né, e o governo, para que o Bolsonaro pudesse ficar livre, né, do processo, de uma provável condenação, e que pudesse participar das próximas eleições. Então é uma interferência absurda, né? Porque os Estados Unidos, eles se acham, não, ele tem certeza que eles são dono do mundo. Então eles interferem em muitos outros países. Agora mesmo está com uma quantidade enorme de navios ali de guerra, né, no Caribe, já próximo da costa venezuelana, pressionando o governo venezuelano, que tem seus problemas, com certeza, né? Eu pelo menos reconheço isso, mas também não é um outro país, né, vincar e tentar interferir, né? A própria população tem que lutar para mudar se não tá achando correta as atitudes do governo. E aqui no Brasil é isso, a gente vê a situação e muitas pessoas, até o governador de Goiás, defendendo o cidadão, defendendo a ação do cidadão contra o Brasil, sabe? E ainda afirmando que se for eleito vai dar anistia para o Bolsonaro no primeiro dia, né? E com certeza para o Eduardo Bolsonaro e para todo mundo, ele fala que é para todo mundo, na verdade. Então, assim, nós estamos numa situação difícil, sabe? Porque, de fato, os Estados Unidos têm um poder muito grande, né, sobre o mundo todo, né? E depois que ele elegeram esse presidente, que é uma pessoa extremamente, né, louca, não, porque ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Uhum. E ele sabe os interesses que ele está defendendo, né, que são dos grandes empresários. Lamentavelmente, ele está fazendo não só isso com o Brasil, mas está fazendo com vários outros países. Até com a China ele tentou, né? E já faz com Índia, né, há algum tempo, e com outros países, a própria Europa também, né? Ele está aplicando essas sobretaxas, né, de impostos sobre os produtos que são exportados. E assim, pelo menos eu vi uma reação boa ontem no Brasil do Lula, né, que é aplicar a lei da reciprocidade, sabe? Então o Lula já assinou e vão se estudar, né, aplicar essa lei, porque foi uma lei que foi aprovada, né, nesse governo e tem que ser aplicada. Se querem taxar de lá, tem que taxar de cá também, né? E aí vamos ver para onde vai, né? Porque como o Lula falou, desde que teve esse ataque, né, essa sobretaxa que foi anunciada, o governo não conseguiu falar com ninguém dos Estados Unidos, com ninguém. Então não querem negociação, eles querem chantagear até o fim. Você vê o Steve Bannon falando, né, sobre isso, você vê claramente quais são as intenções deles, né? O Eduardo Bolsonaro fala claramente quais são as intenções dele. O Flávio Bolsonaro, logo que aconteceu, foi no Globo News, falou claramente. O pessoal ficou de boca aberta, o jornalista, dele falar isso. Não, perdeu a vergonha, né? Perdeu a vergonha. Os áudios vazados mostram isso, né? Exato, perderam a vergonha. E é porque ele sabe que a população brasileira, grande parte da população brasileira, compra isso, né? Estão com eles nesse sentido. Então é uma tristeza sem fim, né? Mas a gente não pode esmorecer, tem que lutar até o fim, né? E principalmente, como a Néia disse, a gente tem que trabalhar mesmo, o trabalhador, a trabalhadora, né? Para conscientizá-lo. Tem que conscientizar esse povo. Isso é verdade. Para que eles possam ajudar a promover a mudança. Porque a mudança só acontece com pressão, não adianta. Se não tiver pressão, não ocorre mudança. Isso é verdade. Parece que os Estados Unidos, nessa disputa com a China, eles começam a ficar
a perder a hegemonia global, e aí eles começam a mirar nas áreas de influência deles. Então aqui que a gente chama de casa e eles chamam de quintal, né? Eles começam a botar pressão aqui de novo, né, João? Como é que você vê a importância desse debate também na questão do grito dos excluídos, né? É interessante porque assim, cuidar da casa comum, da democracia, ela faz uma relação com a defesa do nosso país, das nossas riquezas, a Amazônia, os nossos minerais, né? Que é a nossa casa, com a luta pela democracia, né? E como disse a Neia, assim, a nossa história é rica de problemas de intervenção internacional. A Neia citou alguns, mas nós tivemos outros mais recentes. A Lava Jato, por exemplo. A Lava Jato abocanhou a Petrobras, gente. O Brasil perdeu a autonomia sobre a Petrobras com a Lava Jato. Perdeu a autonomia da Eletrobras, né? Que é um outro setor estratégico de um país, a soberania de um país, na Lava Jato, né? E ninguém me tira da ideia que agora, com essa medida que o Trump anunciou, foi uma nova tentativa de golpe. Vejamos bem, o tarifaço para cima do Lula, para desmontar a política econômica, os ganhos que o governo vinha tendo. Então é um ataque ao executivo. A lei Magnitsky para cima do judiciário, para intimidar, para impor, né? E ali nós sabemos da fragilidade que é o nosso STF. Nós estamos nos ancorando no STF para poder garantir a nossa soberania, mas nós sabemos que ali é muito frágil. Tem limitações ali. Tem também. muitas limitações, né? E, simultaneamente isso, a ocupação pelos bolsonaristas da extrema-direita do Legislativo, da Câmara e do Senado, que diziam que não ia deixar funcionar se não aprovasse as pautas deles, que era anistia, que era, entre outras coisas. Então, de forma diferente, mas os três poderes do Brasil simultaneamente sofreram ataque naquele momento. Isso aqui foi extremamente perigoso. Então, esse movimento de elevar o tom de defesa da nossa soberania, nesse momento, ele tem toda essa especificidade de um golpe nesse formato que se deu a partir de 8 de janeiro de 2003 para cá, um golpe ainda em curso. Continuado, né? Portanto, levar esse debate para as ruas no 7 de setembro é extremamente importante, porque ao invés de termos um 7 de setembro em que um presidente vá para lá e conclama o povo para o golpe, para não obediência às normas constitucionais que a gente tem em vigor, nós precisamos reafirmar, né, a nossa soberania, a nossa democracia, né? Então, é extremamente importante que a gente ocupe as ruas nesse dia tão simbólico para fortalecer a luta em defesa da soberania e contra esses ataques impetrados aí pelos Estados Unidos ao Brasil. Imperialista, né? Aliás, você falou uma coisa aí, João, que eu fiquei me lembrando de uma fala do governador do nosso estado, né, o Ronaldo Caiado, falando em desobediência civil, você falando de golpe,
eu fiquei pensando, gente, eu ainda acho realmente que a democracia está sob ataque, né, e constantemente a gente vê isso. Isso que você está dizendo, e aí você escutar um Ronaldo Caiado, que usa todo o aparato do Estado, né, e se orgulha e arroga em dizer aí que aqui bandido não se cria, que o poder é isso, é aquilo, falar em desobediência civil por conta, né, da questão da intervenção, da tentativa de intervenção dos Estados Unidos, né, nos rumos, né, da nossa política, das decisões políticas do nosso país. Realmente é assim, para a gente botar muito as barbas de molho, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Gente, é assim, essas são pautas que dá para ficar 3 dias conversando, né? Mas infelizmente estamos chegando no final do nosso papo. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos, fazer uma rodada de considerações finais, da gente falar, para a gente reafirmar a importância desse Grito dos Excluídos de 2025, reafirmar o convite para que todas as categorias, para que todos os trabalhadores, para que todos os movimentos sociais participem desse que é um importante momento do nosso país. Então, queria agradecer mais uma vez. Vamos fazer uma rodada de agradecimento, rodada final, de considerações finais. Professor Flávio, obrigado por ter vindo. Obrigado, Arthur. Então, de fato, chamar, né, a população para ir para esse ato no dia 7 de setembro. Não dá para a gente ficar fazendo um ato para falar para nós mesmos, nós já sabemos. A gente tem que levar a população, sabe? Então, a gente tem que levar a população, tentar, de todas as formas, né, trabalhar a população para que ela participe. Né, dizer para eles qual a importância desse evento, a importância de estar lá. Então é isso, reforçar de fato para que a gente tenha uma grande mobilização e um grande ato no dia 7 de setembro. Obrigado, professor Flávio. João Pires, difícil trazer o João Pires aqui, ele é sabonete. Difícil demais. João, obrigado por ter vindo. Suas considerações finais e a convocação para o dia 7 de setembro. É porque eu não sou muito bom nessas coisas, sabe? Por isso eu de fato fico me esquivando. Sei elogiar a intervenção de muitos outros países que trazem coisas maravilhosas, né, num debate como esse. O Flávio ainda há pouco usou aqui uma referência do governo Caiado, assim, elogiando a intervenção americana, sendo que Goiás exporta... Exato. 45% dos seus produtos para a China e só 5% para os Estados Unidos. Mas o energúmeno, o nosso ditador aqui, elogia quem compra só 5% dos nossos produtos, em detrimento de quem compra 45%. Então, assim, essas habilidades eu sou ruim para expressar. Mas eu acho... Passa pro xingamento logo? A vontade é essa, mas assim, eu sou entusiasta, né, de que a gente precisa fazer essa disputa na rua, nas redes. Portanto, quero cumprimentar aqui o ADUF Sindicato, toda a equipe que produziu e que tem produzido esse canal, né, o Pod ADUF, porque isso tem contribuído muito com o movimento sindical goiano, né, com o fortalecimento da nossa unidade no âmbito do Fórum Goiano. Então, estamos à disposição aí, quando pudermos contribuir, mesmo que não seja diretamente com a minha participação, mas indicando outros, né, Néia? Já está correndo de novo, Estaremos à disposição, né? Néia, mais uma vez, obrigado. Né? É a terceira vez que participa do nosso Pod ADUF. Dizem que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, hein? Não, o Lula tá aí para disputar o quarto. Vamos lá. Néia, muito obrigado por ter participado com a gente desse debate. Bom, obrigada, Arthur. Obrigada, Flávio. E João Pires, né? A gente está aí sempre na luta, mas dizer que 7 de setembro é um dia em que nós vamos até as pessoas, né? Se elas não forem até nós, a gente fez ali na Praça do Trabalhador, no dia em que a gente tem uma feira, uma das maiores feiras, né, aqui do nosso estado, acho que até da América Latina, e que a gente vai conversar com as pessoas para levar o voto, né, do plebiscito popular. Então vamos de tênis, como bem disse a Flaviana hoje de manhã, para a gente poder bater perna, conversar com as pessoas. Então quem for para o Grito dos Excluídos,
vá disposto a conversar, a disputar a narrativa, porque a gente tem muita gente para poder conversar. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Reforçar o convite, dia 7 de setembro, domingo, às 8h30 da manhã, na Praça do Trabalhador. Estaremos todos lá para defender os nossos direitos, em defesa da soberania nacional, contra a escala 6x1, pela justiça tributária e em defesa do povo brasileiro. Aguardamos todos vocês lá. Obrigado.